Olá, olá! Hoje vai ter uma live excepcional aqui no nosso perfil e logo logo deixa chegar o pessoal, eu já vou apresentar todo mundo para vocês. Vai ser maravilhosa porque é gente extremamente do bem e gente que sabe o que está falando. Fala, Gabi, beleza, garoto? E daí, pessoal, o pessoal tá entrando, essa live foi bem divulgada, muita gente tá sabendo. Deixa entrar a turminha, logo logo entra o professor Carlos e a professora Andressa. E logo logo eles já estarão aqui conosco. E eu apresento todo mundo para vocês, embora vocês já conheçam, mas faz parte faz parte da educação a gente apresentar todo mundo, mesmo sejam pessoas já famosas nas suas áreas, né? Que bom. Então vamos lá. Hoje vai ser muito legal, muito aprendizado, tá? Aquela história, todo mundo pode fazendo as perguntas, eu vou anotando, dando tempo a gente responde, senão eu já falei com o professor Carlos e a professora Andressa, a gente pode depois fazer de forma com que uma nova live respondendo, tá? Dependendo do que, se tiver muita pergunta e que não conseguir responder. Mas a ideia é começar às 6 e terminar às 7. Ok, pessoal? Então vamos só esperar aí chegar os nossos convidados de honra, que logo logo estão aqui. Enquanto isso aqui está fresquinho o tempo, nós estamos aquecendo. Estamos lá no vinho. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Olá. Gente, só uma coisa rapidão, enquanto o pessoal não está sabendo, porque agora, a partir do dia 1º de junho, vai entrar uma nova promoção para o curso Como Fazer Bonsai.com, que é o curso para iniciantes. Dá para usar o cupom AMOR15, em número, AMOR15, por causa do Dia dos Namorados. Então vai ter desconto no curso de novo, igual teve no Dia das Mães. Então não percam, AMOR15. E entre para a nossa turma, www.comofazebonsai.com. E entre você também para a nossa turminha. Vamos ver aqui quem está mais aqui. Entrou um pessoal, eu não estou nem vendo. Bocabelo, fala meu amigo. Como é que tá? Renato Zonzini. Gustavo, boa noite. Edu Pinheiro, fala meu amigo. O Gabriel tá perguntando como é que tá ali. Cara, tá fresquinho, né? A gente diz que tá frio para poder tomar um vinho, mas tá fresquinho, tá bom. Tá uma delícia, né, cara? Melhor estação que existe, né? Buenas, Alex Nunes. Norberto também tá aí. Professor Carlos já tá na área. Rafael, já vou jogar o professor Carlos aqui para dentro. Deixa eu só ver se mais alguém entrou depois do Carlos aqui, falou alguma coisa. Oi, oi, oi. Fala, gurizada! E aí, vamos ajustar a câmera aqui, ficar todo mundo bonito? Vocês vão, né? Eu vou ficar passável, tá bom assim? Super bem, sejam bem-vindos aí na nossa casa, por favor, adentre. Que legal, cara. Que prazer estar aqui. Muito bom, gostei demais de vocês terem aceitado esse convite. Antes de mais nada, eu sei que vocês já são conhecidos, mas eu gostaria de dar mais uma pincelada na apresentação de vocês, né? O professor Carlos, ele é bioquímico, especialista em toxicologia e doutor em medicina. A gente aqui não é fraco. A professora Andressa, bióloga, especialista em psicopedagogia e mestre em biologia celular e molecular. Você vai muito peso para mim falar aqui agora. E eu sou professor, tá bom. Gente, muito feliz de vocês estarem aqui. A gente pegou um tema muito legal, que é um tema até um pouco abrangente demais, né? Que seria o quê? O que a planta sente, né? O que acontece quando a gente faz alguma coisa, quando a gente poda, e coisas desse tipo. Então, são várias coisas que podem ocorrer com a planta. E a gente fica sempre assim, será que nessa época, será que é isso? Então, nada mais do que entender como funciona a planta, né? A condição de seiva, o porquê que se cortar isso ou cortar aquilo acaba não fazendo fotossíntese, o porquê, né?
Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, né? Antes disso, vocês querem falar alguma coisa? Vocês estão aí tão alegrinhos, com a cara de alegre, fico tão feliz de ver. Mas boa ver os amigos, né? Todos nós nesse período de quarentena, a gente acaba ficando mais fechado, vendo menos pessoas e se encontrar numa noite agradável, assim, num final de sábado, poder conversar, estar com pessoas queridas é muito bom, né? Muito obrigada pelo convite, muito honrada pelo convite. Estou adorando conhecer um pouco mais esse mundo do bonsai. Porque o maridão aqui tem 30 milhões de bonsai pela casa, mas ele não me deixa mexer em nenhum. E eu tô adorando conhecer um pouquinho mais. Ah, que legal, bacana demais. Então, gente, é legal porque o engraçado que vocês dois bem que se juntam mesmo, né? De repente apareceu a Andressa falando de algumas coisas, o pessoal olhava assim, pá, mas quem é essa menina? E ela sabe tanto, e falando com o Carlos, assim, depois disse, foi a esposa do Carlos, e que legal, cara, que juntou tudo, e o povo tá gostando, né? Queria agradecer a vocês, em nome da comunidade do Bonsai, inclusive, pelo trabalho prestado, né, cara? Que a gente sabe que quem estuda e passa isso, né? Tem um mérito absurdo, né? Que é o mérito do professor, né, gente? A gente, É queira para ou isso não, que a gente vive. Obrigada. É é verdade. isso. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Então, vamos lá pra gente. A gente tem 1 hora, então vamos, se for para desperdiçar, vamos desperdiçar mais no final. Boa! E eu tenho, né, eu tenho algumas perguntas aqui que eu elaborei com o pessoal da minha equipe lá, né, o pessoal dos ADM. Tiago, Alex, Tony, o Drico, Diego, Giovanni, tem o João, tem uma turma grande. Pessoal do online também, Edu, o Leitão, o Jeff. Tem uma turma muito legal. Meus alunos são puxados, eles gostam de estudar. Grande parte, né? Lógico que não a maioria, infelizmente, mas é que tem um peneirão, né? E vai caindo, e a gente é assim, é normal. A gente acaba se puxando mais, uns mais pela fisiologia, outros mais pela estética, e assim vai. No final das contas, a gente sabe que precisa ter tudo, né? Então, assim, eu queria saber de vocês, assim, de cara, lógico que a gente pode segmentar essa pergunta. Mas o que seria, né? Como que as intervenções mesmo, tipo podas, transplantes, desfolha, né? Isso aí pode afetar negativamente na planta, né? Se elas podem se tornar mais suscetíveis a ataque de pragas e doenças, o que mais pode? De repente, vocês podem começar falando em partes, de repente, podas. O que pode acontecer, gente? Perfeito. Fabiana, até conversei com a Andressa, eu acho que uma forma muito bacana da gente começar a falar da questão fisiológica é uma reflexão. Primeira coisa, assim, a planta é um ser vivo, né? Nós temos que ter, essa é a primeira premissa que a gente tem ao começar a mexer numa planta. Ela tem uma fisiologia específica que depende de uma série de fatores para que ela se mantenha bem. E para que a gente possa fazer os procedimentos, nada melhor do que conhecer o que faz bem e o que não faz bem para a planta, né? Então, se nós pensarmos no médico, como é que tu imagina o médico fazendo alguma intervenção sem conhecer a anatomia e fisiologia? Difícil, né? Como é que tu imagina um bonsaísta fazer um corte de raiz sem ter ideia para que serve as raízes, né? Por que tu vai fazer uma poda da massa verde? Por que tu está fazendo isso? Por que tu está fazendo uma desfolha? Né? A gente tem que se perguntar mais. E aí, com isso, vem uma coisa bem importante. As respostas não são matemáticas. O pessoal às vezes cobra dos professores, né, Fabiana? Quantas vezes o pessoal deve ter te perguntado, tá, mas é assim ou é assim? Cara, É, depende, né? é Depende de muito. verdade. Depende da espécie, depende da época. Tudo, depende da idade. Às vezes a mesma espécie, só a idade da planta já diz tudo, né? Uma planta mais velha e está num vaso, a outra jovem no chão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mesmo estando no microclima. Tem tanta coisa, né, gente, que envolve, né? Mas vamos botar assim de uma forma bem geral para a gente realmente, ó, estamos generalizando porque, né, para poder aprender um pouquinho. Né? Então, o que que uma poda? Tipo, eu vi que vocês fizeram um vídeo sobre poda drástica. De repente, isso aí é uma coisa que não tem como a gente não falar, né? De repente, de forma bem pequena, sucinta, quem sabe vocês têm como dizer o que que a planta dá aquele baque? Por quê? O que que dá?
Professora Andressa, quando a gente pega uma árvore, corta ela no meio, o que acontece com essa árvore? Em primeiro lugar, a esposa fica apavorada. O Carlos Verdade. uma árvore podada no meio aqui em casa. Eu falei, gente, ele não gostava dos bonsai. O que ele estava fazendo com as plantas, coitado? Depois o cagaço, então, me explicou depois, né? O objetivo da poda drástica. Mas assim, do ponto de vista fisiológico, existem vários tecidos específicos da planta que estão sendo lesionados, né? A começar pelo tecido que conduz seiva das raízes para a parte aérea, né? Para o caule, para as folhas. As raízes, elas absorvem do solo água e minerais, né? Então, o primeiro tecido que tu tá cortando ali lá é o que a gente chama de xilema. Então, essa condução, tanto de água quanto de nutrientes minerais do solo, ela já vai estar completamente debilitada. Um outro tecido super importante que é cortado é o outro tecido de condução, que a gente chama de floema, que é o responsável por carregar das folhas para a raiz nutrientes derivados da fotossíntese. Porque, na verdade, essa comidinha mesmo, que a gente chama, né, a matéria orgânica, que é o que dá energia para a planta, que é o que sustenta ela, isso é feito pela fotossíntese. E fotossíntese só tem na parte verde da planta, né, que é onde tem clorofila. Então, tu fez a poda drástica, tu acabou, basicamente, com a fonte de matéria orgânica da planta. Isso significa que se aquela planta não estiver saudável, ela vai ter muita dificuldade para se recuperar, né? Ela precisa ter algum tecido de reserva de nutrientes. Sabe que nem a gente, se a gente resolver parar de comer hoje, a gente não vai morrer amanhã, né? Porque a gente tem a nossa gordurinha ali sobrando para conseguir ir queimando. As plantas guardam também a gordurinha delas, não é gordura, é carboidrato, na verdade é amido, mas é uma reserva energética. Então, se essa planta não estiver saudável, se ela não tiver uma reserva energética, tu simplesmente cortar toda a parte aérea, toda a parte que faz fotossíntese dela, ela vai morrer de fome, né? A raiz não faz fotossíntese, o caule não faz fotossíntese, né? Porque ele tá lignificado, já tá suberizado, ele não é verde. Então, tu vai basicamente matar a planta, né? Por isso que eu fiquei tão apavorada com o Carlos. Pagou não sei quanto essa planta aí. Não, e até legal, Fabiano, como tu falou, a gente fez um vídeo sobre isso. Então, se o pessoal quiser depois pegar os nomezinhos de cada coisa lá, pode dar uma olhadinha no vídeo também, né? Tá. Esse vídeo ficou super explicativo, muito legal, super didático também, né? Mas tem uma coisa que o pessoal acaba fazendo, eu acabei me lembrando agora, é uma pergunta que tem várias respostas, vamos dizer assim, né? Eu penso de uma forma, tem gente que pensa de outra, inclusive entre professores e tudo mais. Mas, de repente, é interessante ver a ideia de vocês. A partir de uma poda drástica, é lógico, a gente não, muita gente fala assim, depois que tu corta, ela sangra muito. Lógico, a seiva sobe, não tem para onde ir, acaba escorrendo, porque, né? E isso daí, a gente sabe também que a maior quantidade de fluxo de seiva é em estações quentes, né? Principalmente no sul, chega quase a parar, às vezes para, em lugares de serra e tal, né, ela chega na dormência. Então, qual seria a melhor época para essa poda drástica? Verão ou inverno? Botando em questão de. Porque tem gente que fala, não, é melhor no inverno. Eu digo, eu sou uma pessoa, porque exatamente eu tenho menos perda de seiva, porque a planta está praticamente dormente, tal, eu pego época mais fria e corto. Isso é uma coisa antiga, né? Meses que não tem R, é onde isso é uma coisa muito antiga, né? Que se corta, né? Que começa em maio, junho, julho, agosto, aí setembro, aí já começa, aí já não corta mais. Então as podas grandes se faz nesses meses, que é no frio, por causa da perda de seiva. E vocês concordam com isso? Sim, e uma coisa interessante, por que a gente concorda com isso, né? A gente sabe que existem as variações entre espécies, mas de uma forma generalizada, o que acontece? Naquela época mais fria, como tem menos fluxo de seiva, tu corta ali, tu vai ver que vai ter uma perda em algumas espécies, uma quantidade maior de seiva, mas é muito menos do que tu fazer no verão, com fluxo alto, com a planta, com a seiva tanto da folha para a raiz, quanto vice-versa, vai estar muito forte, né? Então, tu poder fazer o corte, fazer um selamento e logo depois vir essa brotação é muito interessante. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, e isso a gente encontrou na literatura, né? Que o final do inverno, mais perto da primavera, é bem legal. Por quê? É melhor. É melhor, né, professor?
Porque se tu faz assim, ó, começou o inverno, pô, sair fazendo poda drástica. Cara, pode ser que demore 3 meses para essa planta começar a dar massa verde de novo. E aí, o que que tu faz? Principalmente se tu tirou toda a massa verde, porque nós temos as duas situações, né? A drástica, onde tu faz a parte estrutural da planta, e aí tu deixa alguma massa verde, isso é muito melhor do que não deixar nada de massa verde, né? Sim. Então, assim, sempre que possível, eu trabalho deixando algum tipo de massa verde ainda, para propiciar que essa planta continue gerando a sua energia, mesmo que pouca. Isso. É, porque muitas vezes a gente vê o pessoal que vai fazer coleta. Aí coleta, às vezes o cara vai para o campo, tem plantas grandes, né? E chegando lá, tem que cortar tudo. Realmente é uma drástica de tudo. Vai levar o toco ali, no máximo um metro de árvore para casa. Então, lógico, nem todo mundo consegue fazer isso, nem todos têm também permissões para fazer isso, né? Quando fala-se coleta, a gente tem que entender muito bem vários daqueles vídeos que tem lá no canal, que eu falo muito sobre coleta, né? Na verdade, eu falo pouco, mas eu falo bastante intenso sobre a coisa toda, né? Que quando a gente for fazer esse tipo de coisa, tem que ter todas as autorizações possíveis e tem que estar pronto para a planta sobreviver, porque ninguém é burro de ir lá se matar para pegar uma planta e deixar ela morrer em casa, né? E tem gente que Isso faz. é engenharia, né? Engenharia, tem gente que faz, né? Mas, então é isso aí. Aí os caras vão lá e vão cortar tudo. E eles normalmente se faz no inverno, para fazer uma coisa assim, coleta, planta, inclusive raiz, tá mais paradinho e tudo mais. Então eu acho, no caso, sempre uma estação mais interessante para fazer uma coisa muito drástica desse tipo, falando em poda e um transplante de natureza, vamos dizer assim, ou de um terreno qualquer, né? De chão. Com certeza, porque a gente acaba tendo muita raiz lignificada, né? E essa raiz lignificada, se tu pega, imagina uma árvore que tem uma expansão enorme de raiz, e tu pega só o próximo do caule, porque tu não vai pegar uma caixa d'água para cada planta que tu coletar, né? Seria. É, Tá. E aí, o que que acontece se eu só tenho raiz lignificada, André? Não consegue absorver tanta água, né? E nem nutrientes. A parte da raiz que absorve mais água são as raízes finas, né? São o que a gente chama de pelos absorventes. Mas posso dar uma contribuição para essa questão do inverno, época melhor de poda, enfim? Deve. Não só a parte fisiológica, né? Esse processo que vocês estavam falando, que ela acaba vazando, assim, um monte de seiva, tem nome, a gente chama isso de exudação, né? E realmente é isso. Por que que a seiva sobe, né? A ideia é, primeiro, tentar entender, assim, por que que está subindo algo contra a força da gravidade. Se você parar para pensar nisso, a água está subindo do solo em direção às folhas contra a lei da gravidade. E não é como no nosso corpo, né, que a gente tem um coração para ficar bombeando sangue para cima, para baixo. A planta não tem músculo para ficar bombeando seiva de baixo para cima. Qual é a força que puxa a seiva da raiz em direção à parte aérea, né? Essa força a gente chama de transpiração. Então, quanto mais superfície a planta tiver, em termos de folha, ramos, tudo isso, mais a planta está transpirando e mais água ela está perdendo, né? Como as moléculas de água, elas são todas unidas por ligações químicas que a gente chama de ponte de hidrogênio, quando uma molécula de água é perdida por transpiração, tu acaba puxando todas as outras, né? A ideia da boca sugando água por um canudinho. Tu faz com a força de sucção e a água sobe canudinho acima. A força de sucção, no caso da planta, seria a transpiração. A planeta, basicamente, está puxando a água para fora da planta e isso faz com que a água suba contra a gravidade, né? Através das raízes, caule e tudo mais. Daí ela tá lá bem feliz com a cera, transpirando, verãozão, quente pra caramba, ela tá transpirando horrores, tá subindo horrores de seiva, o cara vai lá e pá, poda drástica. Vai ter muita exudação. Vai sair muita seiva e nisso se perde nutrientes. A planta está com metabolismo alto, ela talvez precise de mais glicose do que ela tem reservado para sobreviver ao verão. Então, de fato, vocês estão cobertos de razão. É melhor que isso seja feito quando o metabolismo da planta está baixo, quando ela está transpirando menos e, portanto, quando ela está perdendo menos água por transpiração. E isso vai levar a uma exudação menor. E uma outra coisa importante de se levar em consideração com relação às estações do ano, né? Pelo menos as plantas nativas, né? Que são adaptadas aqui no sul às 4 estações, elas sabem, não que elas tenham um calendário, mas elas têm uma proteína chamada fitocromo,
que indica para ela quando que é inverno, verão, outono, pela quantidade de luz que ela recebe. Então, como ela fisiologicamente entende que está chegando o inverno e que lá vai ter menos luz, ela se prepara para aquilo. E ela já baixa o metabolismo dela a ponto de, é inverno, não vou produzir um monte de flor, um monte de fruto, meu metabolismo vai ficar baixo. Então, essa é a melhor estratégia mesmo, por todos esses motivos. Fabiano, isso vai dentro daquilo que a gente falou esses dias, né? A importância da adaptação da planta quando sai de um ambiente, por exemplo, tá aqui, tá em Santa Catarina e vai para uma região que as estações não são tão definidas. Essa planta não está entendendo o que está acontecendo. É tipo o jogador de futebol que está indo jogar lá numa região mais alta. Ele tem que ir antes para se adaptar fisiologicamente, não tem? A planta, tu tem que dar um tempo para ela. Exato. Né? Porque muda o ambiente, a gente está mudando a situação dela. Importante. A aclimatação seria importantíssimo. Isso. Eu tenho um curso de pinheiro que eu sempre falo para os alunos o seguinte: existem, lógico que tem de um para um, como a gente estava falando, qualquer planta. Agora, pinheiro ele é uma planta um pouco mais lenta, embora rústica, muito forte. Mas o pinheiro, às vezes, várias outras plantas também, mas as nativas são mais fáceis, né? Porque o clima já está bem mais fácil. Mas, tipo, um pinheiro, que é uma planta alienígena, né? Que a gente trouxe, e já está muito bem adaptado. Só que Brasil é Brasil, né? É continente, né? A coisa é enorme. Então, o pinheiro às vezes demora de um lado para o outro. Se tu tirar ele de um microclima e botar para outro, assim, meio que extrema em diferença, a cada mais ou menos uns 5 anos para se aclimatar, né? Isso é literatura gringa que eu estudei e tal, há tempo atrás. Então, de gente que tem muita experiência com a espécie. Então, tu imagina, cara, 5 anos, a gente acha que 2, 3 meses, ó, legal, né? A planta, às vezes, está, se não milhares, uma vez eu até estava conversando com o professor Pedro, português, que mora lá em Manaus, o Pedro, do canal Mestre Bonsai. E o Pedro falando para mim, Fabiano, falando sobre aclimatação, né? Às vezes as plantas, elas demoram milhares, se não milhões de anos para se acostumarem naquele lugar. Imagina, bonsaísta bobo, pega a planta, vai, 2, 3 meses, um aninho, tá aclimatada, né? Não é, né? Demora, não é o nosso tempo. Não, e eu consegui, depois de muito tempo, eu consegui um exemplar de palmulato que veio lá de Natal para mim. E ele veio no ano passado. E, cara, eu sei que lá é totalmente diferente daqui. E aí eu cheguei a levar em aula para mostrar pra gurizada, ver e tal, né? Mas até a gente conversa com o Júlio, eu disse, nossa, assim, se a gente fosse iniciante, já tinha metido a tesoura nessa árvore aqui, né? Mas graças, assim, a todo esse entendimento e buscar entender a planta, a gente tem um pouco mais de calma, né? Eu acho que é importante isso, é ter calma. É ver a resposta que a planta está te dando para te ver o que tu pode fazer. Mesmo que ela esteja rosa, não quer dizer que ela ainda está bem há 4, 5 meses aqui, né? Então deixa ela mais um tempo quietinha. Exato. Eu queria só falar que o pessoal está fazendo umas perguntas, não tem muitas ainda, mas já tem, e eu estou anotando para no final a gente poder responder, porque vamos ver se vamos ter tempo para responder, mas eu não estou passando batido, tá? Pelo menos pelo que eu estou vendo. Todas que eu estou vendo aqui, por isso que de vez em quando eu fico olhando para baixo aqui, é que eu estou escrevendo no meu papelzinho, não é desrespeito, por favor. Então eu estou sempre anotando aqui as perguntas para ninguém ficar sem resposta. Se a gente não conseguir, eu vou tentar convencer os professores aí a fazer uma nova live para a gente, ou fazer um vídeo respondendo também, pode ser, respondendo isso daqui, que a gente tem aí vários pesares para conseguir fazer uma live. Hoje, professora Andressa e professor Carlos tiveram que deixar o filho pequenininho num lugar com a sogra, eu acho, não foi? Uma coisa assim. Então, existe toda uma matemática, né? Toda uma... Isso, para fazer super matemático a coisa. Então tá, gente, pulando então para a segunda parte dessa pergunta, sobre transplantes. O que pode ocorrer de forma breve, assim? Vamos dizer que um transplante perfeito, início de primavera, a planta vai entrar num fluxo de seiva maior, vai tudo mais. O que pode ocorrer de forma negativa para a planta? Perfeito. Vocês querem ver como fisiologia é fácil? Eu sempre digo, é questão da gente conectar os assuntos, né?
A gente falou de poda drástica, então a gente falou que cortou parte do tecido e parou de subir todo aquele material que a planta precisa e ela não consegue mais fazer fotossíntese, né? Imagina que tu vai lá, o que a gente faz no transplante? A gente tira, quando tu já tem muitas raízes no vaso, a planta já não está mais tão vigorosa, parte dessas raízes já estão lignificadas, né, professor Andrés? E elas vão perdendo a capacidade de absorção de nutrientes e de crescimento, né? De absorção de água. Então, o que acontece? Tu tira lá do vaso, tu pega aquele monte de raiz e tira lá 30%, 40%. A gente sabe que às vezes, dependendo da espécie, a experiência, o pessoal tira 60%, 70% em algumas situações, né? De raiz. O que eu tô tirando da minha planta nesse momento? Essas coisas de poda, eu fico, meu Deus, a probabilidade da merda é muito grande. É grande, né? Nossa. A primeira vez que eu vi o cara fazendo um transplante, eu falei, amor. Por que tu tá matando a planta? Eu digo, não tô. Ela vai ficar forte e vigorosa. Tu promete. Não, depois o cara me explicou e, claro, tem toda a razão. Fisiologicamente... Só um pouquinho. Vocês estão notando que ela tá dizendo que eu tenho razão, né? Isso nunca aconteceu na história dessa casa. Tá gravado. Vamos fazer mais live, ó. Vai lá, pai. Oi. Bom, até esqueci o que eu ia falar agora. Das costas. O que acontece? Se a planta ela tá há pouco tempo naquele vaso e ela tem muita raiz fina, né? Eu entendo que todas aquelas raízes finas são importantes fisiologicamente para ela, porque em princípio, claro, eu não estou falando da planta que está no vaso, né? Eu me refiro agora a plantas que estão na natureza. Em princípio, a biomassa vegetal, a quantidade de planta que tu tem para cima do solo é mais ou menos a mesma quantidade de planta que tu tem para baixo. Ou seja, a biomassa de raiz é equivalente à biomassa de caule, galhos, folhas. De novo, por quê? Porque a raiz é um órgão da planta que tem que absorver água e nutrientes minerais, que vão para onde? Vão para o caule, vão para os ramos, vão para as folhas, porque tudo isso é necessário para o metabolismo das células desses órgãos. Então, se a planta ela está em um vaso, né, e ela tem pouca raiz... de absorção, claro. Isso é pelinho, né? A gente chama pelo absorvente, né? Pouca raiz fina, ela provavelmente vai ter alguma dificuldade se ela tiver muitas folhas, né? Porque ela vai transpirar muito e vai absorver pouco. Então a ideia é a quantidade de biomassa que eu tenho para cima do solo tem que ter mais ou menos, né, alguma coisa semelhante para baixo do solo para que ela consiga absorver tudo que é necessário para alimentar a parte aérea. E aí, quando tu faz essa poda das raízes, tem que tomar muito cuidado para não tirar uma quantidade significativa de raízes finas. Se a gente tirar muita raiz fina, a gente pode sim estar prejudicando a recuperação desse vegetal. Então, cuida, tu quer tirar a parte lignificada, né, a parte que já teve crescimento secundário, faz todo sentido do mundo. Esse secundário que eu digo em espessura, né? Que fica mais grossa a raiz. Essa parte não tem tanto problema ser podada, porque ela é mais uma raiz para sustentar a planta, para grudar ela no solo, sabe? Mas a parte de raiz fina, que é a parte absorvente, ela é vital para a fisiologia da planta. A parte de raiz grossa, ela é vital para a sustentação da planta. Mas quando ela está em vaso, essa questão da sustentação, né, ela é mais monitorável. Por isso a raiz fina tem que ter muito cuidado com a quantidade que tu vai tirar. Por isso, até isso a gente consegue já fechar com essa ideia da poda aérea, né? A partir do momento que tu tirou a parte radicular, tu tem menos material para puxar a seiva, né? Para puxar a seiva, não, desculpa, para gerar a passagem de nutrientes, enfim, e água. A partir do momento que tu diminuiu isso, pessoal, por isso que a gente tira a parte aérea também. Tu tem menos raiz, tu tira mais massa verde, para que o que ela tem... para compensar, para permitir que essa árvore tenha tempo de criar novas raízes, essas raízes comecem a alimentar o suficiente essa planta e aí a massa verde começa aquela brotação maravilhosa que nos enche de alegria, né? Então isso é muito importante. Mas... Espera só um pouquinho, antes dela dizer o mas, só quero fazer um parênteses aqui muito legal, que isso o Júlio falava pra gente e depois de ver a apresentação, inclusive foi do Mauro, no último Bonsai Gaúcho que tu tava lá também, Fabiano, que tava tu, o Júlio, o Daniel lá fazendo aramagem, enquanto ele explicava algumas coisas, né?
Lembra que ele falou assim, ó, gente, às vezes é muito melhor tu tirar 20% da vitalidade da planta, da energia dela, e ela recuperar bem rápido, do que tu tirar 80% e essa planta demorar muito para recuperar. Então, assim, às vezes é melhor a gente ser um pouquinho mais conservador e manter a energia, manter a captação de nutrientes e de água dessa planta, para que ela consiga continuar gerando a energia que ela precisa, né? Então, isso é muito importante. Pode complementar, por favor. Eu sei dizer que tem que tomar muito cuidado. Se for fazer essa poda de raiz e de folhas, tem que ter certeza que essa planta está saudável. Ah, sim. Porque ela vai gastar bastante energia para recuperar as lesões, né? Sempre que tu faz uma poda de qualquer parte da planta, tu tá abrindo espaço para micro-organismos entrarem, né? Nos tecidos vegetais. E a planta tem um sistema imunológico, ela consegue se defender, mas se ela já está debilitada, ela vai ter que gastar energia regenerando raiz, regenerando folha e ainda fazendo a cicatrização e ainda lutando contra o micro-organismo que entrou lá. Nessa daí a planta pode não se recuperar. Então, muito cuidado. Só se tiver certeza que a planta tá assim, ó, top. Por isso que a gente fala, Fabiano, nessa questão de assim, fazer procedimentos drásticos em plantas saudáveis. E sempre, no caso, só complementando, quando for fazer uma poda que seja significativa, ou seja, a partir de 5 milímetros, ou seja, um lápis, que a gente sempre se coloca na ideia, é passar sempre uma pastinha selante ou cicatrizante melhor, né? Para realmente já de cara, já barrar algum patógeno que possa atrapalhar tudo aquilo lá, que, pô, né, vai querer cicatrizar e ainda vai estar lá esses infelizes aí atrapalhando a coisa toda. E eu vou te dizer, Fabiano, que eu sou tão chato, que eu tenho uma das pastas que eu tenho é bem líquida ali, cara, eu até corte de 2 milímetros, eu vou ali e boto uma gotinha. Porque não vai me causar prejuízo, cara, nada de pasta. Eu sei que não precisaria, mas em algumas plantas vai fazer diferença. Então, eu também. Eu também. Quando já sujei o dedo mesmo, aí eu já vou lá. Passar no pano se tu pode botar na outra, né? Cara, aproveita e bota ali, aproveita e pasta. Toca em tudo, exatamente. Então tá, pessoal. Aí, como vocês já começaram a falar sobre a desfolha, isso é importante também, né? O que acontece e tal. Tem gente que... o Edu, o Cássio, estava perguntando agora aí sobre a desfolha, né? O que seria mais interessante de fazer numa planta? Tipo, vamos botar aqui pode ser até em mirtáceas, que no caso eu sei que tu é um cara que gosta muito, trabalha bastante com mirtáceas. E o que seria interessante em um momento de fazer um transplante, de repente uma desfolha junto, exatamente pelo fato de que a gente vai cortar lá embaixo? O quanto que ou poderia ser feita essa desfolha parcial, ou eu já ouvi falar também pessoal pegar a folhinha e cortar ela pela metade, porque daí tu deixaria uma certa área. Isso realmente condiz? O que vocês acham sobre esse tipo de coisa, sobre desfolha? Tema controverso, né? E que pode dar discussão, mas enfim, vamos dar a explicação do que é essa desfolha, as possibilidades. E aí a Andressa disse que fisiologicamente, cientificamente, a gente pode enxergar e que vai estar acontecendo na nossa planta. E aí isso sim, a gente sabe que é o que está acontecendo, né? Então, assim, a primeira coisa, por que a gente vai fazer uma desfolha? A gente tem que se perguntar sempre isso, né? Se tu tá fazendo um transplante e tu vai tirar massa verde, por que se tu pode fazer uma poda para aumentar a ramificação dessa árvore e manter alguma massa verde, tu vai desfolhar ela? Tá no momento de fazer isso? Vale a pena desfolhar? Porque para a planta é mais interessante manter alguma massa verde. Tirou toda a massa verde, tirou toda a capacidade de fotossíntese dessa planta, né? Então, sempre uma desfolha vai ser agressiva. Bom, aí as pessoas podem dizer, não, mas eu tenho algumas espécies que eu estou desfolhando toda hora e ela vai bem. Sim, para algumas espécies sim. Mas vamos deixar bem claro que quem de nós já não fez uma desfolha e perdeu galho importante, né? Então, quando que eu vejo se fazer esse corte, assim, por exemplo, na metade da folha, né? Digamos que tu tem um galho que está com muita força e tu quer tirar essa força do galho, mas essa espécie não permite uma desfolha total, porque tem árvores que não respondem muito bem a uma desfolha. O que tu faz?
para não tirar tanta força, tirando todas as folhas e tendo a probabilidade de perder esse galho, tu pode vir a deixar algumas folhas e se te incomoda a quantidade de folha, tu quer reduzir mais energia, tu corta ela na metade. Para quê? Para deixar alguma massa verde. No entanto, a Andressa vai explicar que a planta vai gastar energia também para cicatrizar esse corte aí que ela faz, que ocorre, né, no corte da folha. Tem algumas espécies, pessoal, que eventualmente eu cortei porque estava queimadinha a ponta, porque deu alguma coisa, e eu acabei perdendo essa folha. Então, assim, tu tá gerando um estresse nela. Não é melhor tu deixar menos folhas e elas íntegras do que cortar elas à metade, se houver a possibilidade? Então, nós temos que nos perguntar isso, né? Lembrando que a gente vai fazer essa desfolha para redução de folha lá no verão, a gente vai fazer essa desfolha para enxergar a estrutura da árvore. Então, assim, vale a pena fazer isso em momentos onde a árvore está muito início da formação? Aí fica a pergunta para cada um de vocês responder. O que achou dessa? Fica bom, né? Professor André, Boa, né? para nós. Tá. Eu fico um pouco em dúvida, assim, sinceramente, tá? Não sabemos tudo, aquela coisa toda, né? Mas se o objetivo da desfolha é que brotem folhas pequenas, é isso? Quando é feita no verão e a planta está numa estrutura já com bastante ramificação e tal, se é uma espécie que tem uma folha maior, a gente quer que às vezes ela fique menorzinha para ficar mais parecido com uma árvore, assim, mais proporcional. Tá, o seu objetivo é estético, tu quer só ter folhas menores. Tá, nesse caso, primeiro lugar, sempre a planta tem que estar saudável. Você tem que ter certeza que essa planta está saudável o suficiente, que ela tem que ter tecido de reserva, porque ela vai perder a fonte de alimentação dela. Se tu tirar todas as folhas, ela não vai ter como fazer fotossíntese e ela tende a definhar. Pode falar. Só desculpa eu te interromper, porque foi exatamente uma pergunta aqui, que eu até sei a resposta, mas eu gostaria que nas tuas palavras tu respondesse junto com isso aí, que está exatamente nesse gancho. Um rapaz do Bonsai Janaúba está perguntando se o tronco de alguma espécie pode produzir a fotossíntese, pode fazer fotossíntese. Uhum. Então, quando a gente fala em morfologia de plantas, a gente geralmente fala em dois grandes tipos de caules, né? Tem o caule tipo tronco, que é esse que tem a casca da árvore, que a gente chama, né, o tuber. Isso aqui é o tronco. Não bota a mão, não bota a mão. Tem casca? Bate! Ciúme. Aquilo ali é um tronco. Tronco assim, ele tá completamente suberizado, ele não tem clorofila, ou seja, ele não é verde, né? Ele não faz fotossíntese, ponto. Agora, se ele é um caule tipo haste, ele é aquele caule que está preocupado em crescer em altura. Esse aqui é um caule que está preocupado em crescer em espessura para sustentar a planta. Então, de novo, aqui a preocupação é sustentação. Se a planta está crescendo em altura, a preocupação dela é desenvolver para cima, enfim, ramificar. E nisso, o caule pode ser verde. Esse caule tipo haste faz fotossíntese. Então, tem caules que fazem fotossíntese, são os caules verdes, tá? E eles são geralmente de plantas mais jovens. Ou de partes mais jovens, né, da planta. Sei. E... Interessante, bem. Legal, né? E quanto à desfolha, né? Então, acho que a primeira coisa que tem que levar em consideração é isso. A planta tem que estar forte. E se tu considerar que, pô, ela tá bonita, mas eu não tenho certeza se ela tem que reserva para aguentar a desfolha, eu não tenho certeza se ela vai aguentar o tranco, acho que não custa nada deixar alguma parte verde, né? Algumas folhas ali para que ela consiga se sustentar, mesmo que minimamente, e enquanto venham as novas folhas, porque no verão, realmente, a tendência é que as folhas, né, com muita luz, vão tentar no verão e tentar receber muita luz. As folhas tendem a vir menores. Por que tendem a vir menores? Né? Porque a ideia, a folha, o limbo da folha, né? A ideia dela é ser ampla para pegar o máximo de luz possível. Então, se eu estou no inverno, eu tenho menos luz. Então, quanto maior for o meu limbo foliar, mais luz eu vou captar, mais comidinha eu produzo, mais saudável eu fico. No verão tem muita luz. Para manter o metabolismo da planta, ela precisa de uma determinada quantidade de comida.
não vai necessariamente aumentar a demanda. Então, talvez ela não precise mais de todo aquele limbo foliar que ela tinha no inverno. Ela pode ter uma folhinha menor. Isso realmente é possível no verão, diminuir o diâmetro da folha, né? O tamanho da folha. E, Fabiano, eu acho que tem que o pessoal ter muita sensibilidade para isso também. Nós temos vários procedimentos para reduzir o tamanho da folha. Eu acho que existe um momento para isso. Mas a gente também tem que pensar que, assim, a gente sabe que se reduzir a água da planta, tu também ajuda a redução da folha. Tu reduzir a adubação também. Agora imagina se a gente, bem bonito, resolve fazer uma desfolha. A gente resolve diminuir a água e a gente resolve tirar alimento da planta. É perigoso, né? É, né? Então imagina que tu faz isso geralmente em plantas bem desenvolvidas, plantas que já estão mais avançadas é mais indicado. Tu vai associar esses três mecanismos para fazer redução de folha? Talvez não precise. Uma planta com muita ramificação tende a diminuir a folha automaticamente. Isso é muito mais saudável. Melhorar muito, né? E é natural, ela permanece. Exato. Exatamente. Isso aí aconteceu comigo com as minhas buganvília. Eu tenho umas buganvília grande. E as minhas buganvília grande, eu ramifico muito, 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 muito. E ela, aí todo mundo olha, ela tem a folha pequenininha. Todo mundo, nossa, mas como é que tu deixou? Eu não fiz nada. Eu ramifiquei, ramifiquei, ramifiquei. E ela, naturalmente, quando acontece de cair folhas e eu desfolhar ela para fazer esse tipo de outros procedimentos, ela tá sempre vindo folhagem cada vez menor e tá uma folhagem pequena. E teve um caso que aconteceu esse outono aqui em casa. Eu tenho várias plantas lá na frente e aconteceu um ataque de formiga carregadeira. E o ligustro é uma delícia, porque, cara, Como gosta, né, cara? não tem jeito. E o ligustro é fortíssimo, se recompõe assim de uma forma absurda. Só que beleza, eu tô acostumado com a formiga bateu assim, eu via elas em cima assim, ó, um ataque assim, eu tinha 3 pré-bonsai de ligustra assim, e elas comeram e acabaram com tudo. Aí eu olhei assim, nossa, mas não foi mal que em 3 dias volta tudo, né? Voltou. Tava lá. Aí o que acontece? Elas ainda estavam por ali. Foram de novo. Nas mesmas plantas. Cara, eu vou te falar que tá umas 3 semanas que eles não estão rebrotando. Mas estão. Mas faz 3 semanas que não. Aí é interessante a gente entender a questão da reserva. O quanto de carboidrato, de açúcar ele tem para produzir de força, para produzir essa folhagem nova. E se tu tirar e fazer o que muita gente faz às vezes, eu já perdi planta fazendo isso no meu início com o cambuí, de fazer uma dissolha e logo que ele vir nas minhas experiências de iniciante, ir lá e fazer uma dissolha sequência, tipo em 15 dias, a planta muitas vezes pode perder galhos ou perder a própria vida, porque não tem força suficiente para produzir novamente. E aí não faz fotossíntese, é o que acontece. Né? Eu acho que de uma forma bem fácil de explicar o que é importante a reserva energética na planta. Tem outro fator aí também, né? Que agora tá mais gelado. Quanto mais frio tiver, menor o metabolismo da tua plantinha e acho que menor a probabilidade dela gerar ramificações agora, né? Também. Mais linda. Fazer uma duas coisas juntas. Fazer uma desfolha agora, claro que quando é formiga é aquela desfolha natural que a gente brinca, né? Mas saber que é uma maravilha, né? Porque não sobra nada. Troço impressionante essas formigas. Elas tiram certinho, deixa só o pecíolozinho assim, uma beleza, corta ali. A gente não consegue fazer tão perfeito. Mas o engraçado é que foi feito agora. Foi feito, ela rebrotou com força e tirou de novo, aí já não foi com força. Aí ela tá voltando, demorando, e tá vindo uma folhinha minúscula ali também, mas não tem ramificação suficiente. É a mesma ramificação. Então, aí a gente vê o que ela teve de força para fazer. E se fizer de novo? Eu não vou, obviamente, fazer uma coisa dessa, mas era interessante pegar e fazer de novo, a planta provavelmente não vai aguentar. Ou talvez aguente, porque é um ligustro, que é uma planta extremamente forte. Né? Tem uma pergunta que está dentro do esquema aqui, que dá para fazer. Tem várias outras perguntas, tá, gente, que o pessoal está fazendo, eu estou anotando aqui, depois a gente vai responder. Tá falando aqui só, mas é verdade que cada vez que fazemos uma dissolha total, a planta fica mais fraca? Ou uma vez que a planta se recompõe, já não tem problema? É que é deixar a planta fraca, né? Vamos pensar nós aqui, tá, agora.
se eu me alimento, eu estou comendo direitinho, eu estou tomando líquido, eu estou me sentindo bem. Imagina que a gente vai resolver fazer um jejum agora. Tu nunca fez jejum na vida. E tu vai resolver fazer jejum. Tu vai tomar só água. O que que vai acontecer? Tu vai começar a usar reserva. Vocês já viram como a gente... Quem já conviveu com alguém fazendo uma dieta assim, drástica do nada? A pessoa fica enjoada, a pessoa fica meio xarope, fica sem paciência, fica tonta, fica fraca. O que que nós estamos fazendo ao tirar as folhas de toda a nossa árvore? Fazer com que ela gaste da reserva. Ela não está mais produzindo aquela quantidade de carboidrato, de aminoácidos para fazer proteína. Os hormônios vegetais começam a ficar prejudicados. Então, sim, tu fez a desfolha, tu vai tirar a força total dessa planta. O que que acontece? Se for uma época propícia, aquelas gemas latentes que estão ali logo vão vir, vão se transformar em folha e ramos novamente e começam a refazer essa reserva. A partir do momento que ela estiver bem vigorosa, sim, essa planta vai estar recuperada, digamos assim. Não fica uma cicatriz para sempre, mas tem que dar um tempo para ela recuperar, né? Não é que ela vai ficar fraca, né? Acho que o melhor termo seria ela tá tendo um gasto energético que ela não teria naturalmente, né? Ela não perderia aquelas folhas naquele momento. Então ela vai ter toda uma demanda energética para repor aquelas folhas, para conseguir fazer a cicatrização, para se defender de patógenos. Que por mais que a gente seja cuidadoso, invariavelmente acaba entrando um micro-organismo, o ar ao redor da gente é cheio de bactéria, enfim, esporos de fungos. Então, por mais que a gente seja cuidadoso, vai entrar algum micro-organismo, ela vai ter que combater, né? E vai ser um gasto de energia que ela não teria. Esse gasto de energia pode não significar nada para uma planta que está super saudável. Agora, para uma planta que está debilitadinha, que já sofreu com algumas podas severas anteriormente, ou que não está bem nutrida, que está num solo ácido, nesses casos, essa planta pode ter muita dificuldade de se regenerar, né? Então, tudo depende do status fisiológico da planta, como é que ela tá, né? E uma coisa muito importante, né, pessoal? Eu sempre sugiro assim, ó. Tu vai fazer uma desfolha, vai fazer um procedimento, tirar massa verde, conversa com alguém, se tu não tem experiência, que já fez na espécie, para ver como a espécie se comporta. Porque eu tenho plantas, assim, por exemplo, eu tenho uma goiaba aqui, que eu sei que é um desafio. E muita gente diz, não, goiaba não funciona, não vai funcionar. Nós vamos fazer funcionar. Vamos conhecer a fisiologia dessa planta e vamos ver por que caminho ela vai. Está sendo um desafio. Eu já aprendi que desfolhar ela, mas não porque eu desfolhei, porque ela foi secando essas folhas. E eu peguei e fui tirando algumas dessas folhas. Alguns galhos se perderam. Os galhos que mantiveram alguma coisa verde, se mantiveram. Então, assim, vale a pena perguntar para quem já fez procedimento, olha, como que essa planta responde à retirada das folhas? Né? Tu sempre pode aproveitar a experiência de outras pessoas em vez de fazer uma experimentação que alguém já fez e oferecer esse risco para tua planta, né? Certo. A desfolha em época de ventos, está perguntando aqui o Everson. Certo? Onde ele mora, deve dar muita ventania e tudo mais. Particularmente, com certeza, a minha local aqui onde eu tenho as minhas plantas, meu viveiro, que é na minha casa, pega bastante vento. Quando o vento sul aqui, que é onde o vento pega forte, ele consome mais. A planta, eu sinto que a planta perde mais água por transpiração do que no verão com sol forte. Então, a pergunta dele é essa. Gente, falta 10 minutos para a gente acabar a nossa live, que passou... Passou muito rápido, gente. Vamos responder essa e falar das flores, então? Tá, vamos lá. Então, me responde, então. O que que uma flor... Deixa eu fazer a pergunta. O que que uma floração pode dar de atraso numa planta? O que que uma floração pode ocasionar no caso de... muita gente tira uma planta que está em formação, aí começa uma floração bonita, tal, vai lá e tira todas as flores para ela. Existe isso? Existe esse benefício ou não é interessante? Não tem essa reserva? Fala para nós aí, o que vocês acham? A questão do vento, só para a gente finalizar, tá? A gente tem que se fazer uma pergunta. Sim, desidrata muito. Mas, se tu fizer uma desfolha que é agressiva, a brotação nova vai aguentar? Nesse ambiente, tá? Porque tu vai tirar a capacidade que essa planta tem de gerar energia. E quando ela voltar, o que vai acontecer com essa brotação? Porque tu quer que ela volte. Tu não vai desfolhar uma planta que não perde folha agora para passar o inverno inteiro sem folha, né? Então, essa é a pergunta que eu vou fazer. Quanto
Quantas flores? Sim, as flores demandam bastante energia da planta, tá? Mas em princípio, é muito raro uma planta florir, né, florescer, quando ela está debilitada energeticamente falando, tá? Então, se ela tiver com algum déficit nutricional significativo, se ela tiver com alguma deficiência hídrica significativa, ela tende a não gastar energia com reprodução. Ela tende a gastar energia na manutenção da sua sobrevivência. Então, fisiologicamente falando, tirar a flor vai apenas dar mais trabalho para a planta, porque ela vai tentar florescer de novo, se ela estiver ainda no seu período de florescimento. Vai ter alguma geminha por ali que vai dar outra flor daqui a pouco. Então, ela vai ter o trabalho de cicatrizar aquilo ali e fazer outra gema, desenvolver uma nova flor. Mas, pensando do ponto de vista energético, se existe algum interesse em fazer algum ramo específico, se desenvolver melhor, né? Teria que ver caso a caso, né? Mas realmente manutenção de flor em planta demanda muita energia. Até porque depois, se a flor, ela tende a frutificar, né? E também, A fruta dá. E a fruta, sim, precisa muito nutriente para ser produzida, né? Mas uma coisa que... pode falar, Fabio. Então, de repente é isso, né? Porque se tu deixa a floração, polinizou, de alguma forma vai vir a frutificação. Porque, então, de repente, a gente já tira a floração para não ter o desgaste lá na frente dela começar a frutificar. Agora, então, entre um e outro, de repente, claro, tira toda a floração, tá? Ela está em época de florescer, acaba florescendo novamente. Se por acaso poliniza e tudo mais e acaba dando os frutos, aí vale a pena tirar. Vale a pena tirar. Uma coisa interessante, Fabiano, isso eu já conversei com a Andressa aqui. Por exemplo, eu já tive duas respostas diferentes numa mesma espécie, num prunus, por exemplo. Eu tive um prunus que estava recém-transplantado e ele, ao invés de me vir com folha, ele me veio com flor. Eu digo, pronto, cortei raiz, vou gastar energia com flor. Ferrou, né? Eu digo, cara, vou tirar essas flores. Quando eu tirei as flores, logo depois acabaram vindo folhas. E aí meu coração se encheu de alegria. Por quê? Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Eu acho que existe uma primeira retirada que tu faz e aí tu acompanha a resposta da tua planta. Se a tua planta responder de novo com flores, ela provavelmente ela vai ficar respondendo assim porque ela quer reproduzir. Agora, se for um recém-transplante, um procedimento que tu precisa enraizamento e tu tirar essas flores e aí ela vier com uma brotação verde, nós geralmente inferimos que está vindo raiz também. E aí isso é uma coisa boa. Então, assim, via de regra, muita flor vai gastar energia, principalmente se vier fruto, né? Mas, se tu retirar e vir folha, é outra situação. Então, nós podemos ter situações diferentes. É importante a gente pensar nisso também. Isso é verdade. E sabe, a questão do prunus, por exemplo, é uma folha pequena. O que eu fiz? A flor é pequena. Eu tirei as flores. Aí eu vi que veio flor de novo. O que eu fiz? Eu deixei para a planta não gerar mais flor. Quando que eu tirei essa flor? Quando ele começou a querer virar fruta. Tu consegue ver isso? Então, antes que se formasse a fruta, ele perdeu as pétalas, começa a engordar, aí eu tirei e não veio mais flor. Então, olha como é importante a observação. Legal, né? Muito legal. Observação é importantíssima, está sempre ligado o que acontece. É isso aí. Esse é um time interessante, então. É interessante, então, deixa florescer, mas não deixa frutificar. Né? De repente, esse time aí que a pessoa tem que ter para plantas que ainda estão em desenvolvimento. Claro. E é claro que tem algumas situações, por exemplo, a azaleia, né? A azaleia, ela vai gerar muita flor, flores muito grandes, que vai dar muita energia. Então, é uma exceção. Aí tu tem que avaliar cada caso, né? Tu não vai deixar essa flor o tempo inteiro gerando flor, 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 flor. Se tu não tem um bom cuidado da tua adubação, se tu não tem um bom cuidado do teu microambiente, do teu microclima, porque aí tu vai enfraquecer muito essa árvore. Tem gente que perde a azaleia por querer flor o tempo inteiro e não dá para ela o que precisa para ela gerar flor o tempo inteiro, né? Sim, a azaleia até é um caso separado, né? Até porque ela é uma florífera, ela não é uma frutífera, e ela acontece realmente de ter, tipo, um ano deixa ela plena, mas os outros anos a gente tem como dar uma educada na floração dela, a ponto dela vir aquela floração
toda de uma vez, para poder fazer aquela foto linda, para botar ela no toconoma de forma maravilhosa, né? Que não é fácil, tem que saber, existem técnicas, mas tudo como existem técnicas é fácil de aprender. Só tem que aprender realmente como fazer, né? Beleza, então, ótimo, ótimo a gente conseguir falar isso aí. Se eu conseguir, deixa eu até ver aqui, eu acho que faltam uns 5 minutos, mas quem sabe eu acho que vocês conseguem falar. É uma última pergunta em questão do estresse hídrico. Até a gente já falou alguma coisa sobre, né? O que o estresse hídrico ocasiona na planta, né? Quais são as reações que podem acontecer para a planta? Tem gente que usa estresse hídrico para florescer, para poder aramar. Então existem coisas né, que se faz por aí, né? E o que pode acontecer com o estresse hídrico? Tudo que a gente está dizendo aqui é mais geral, né? De fisiologia vegetal Geral, geral, né? Mas em relação ao estresse hídrico, acho que a primeira parte do metabolismo vegetal a ser afetada é a fotossíntese. Existe um processo na fotossíntese chamado fotólise da água. Sem os hidrogênios da água, a fotossíntese simplesmente não consegue acontecer. Então, isso já implica em quê? Sem água, sem fotossíntese, sem alimentação para a planta, né? Sem a comidinha da planta. Que mais, amor? Colabora aí. Não, a gente tem que pensar, pessoal, que a água, todos os organismos vivos, da forma com que nós conhecemos, a água é o principal componente, né? Para nós, para a planta, para bactérias, para fungos, para toda a microbiota do nosso solo, né? Então, o estresse hídrico, geralmente, ele vem com uma seca excessiva do nosso solo. Se nós gostamos de manter uma microbiota que a gente sabe que protege muito a nossa planta, o estresse hídrico não mexe só na planta, começa lá na microbiota. Tu começa a perder algumas cepas, algumas espécies de micro-organismos, e a planta vai tentar resolver isso do jeito que der. O que pode ser resolver isso? Pode ser perder um galho grande. Às vezes a gente é o primeiro galho, cara, que tu demorou anos para engrossar. Então, assim, o quanto vale tu usar da técnica do estresse hídrico para o desenvolvimento da tua planta, né? É complicado. É verdade. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, sobre o estresse hídrico, e depois, por pura filosofia de trabalho, eu pensei assim, eu não vou trabalhar com uma planta em cima do seu sofrimento, vamos dizer assim, da planta. Eu prefiro ter ela sempre saudável, né? Então, há tempos atrás eu escutei, não, mas tem que fazer isso para aramar, é interessante, então, deixar ela passar uma sede, porque fica mais maleável. Assim, não, deixa ela bem, quando ela tá bem regada, bem adubada, e tu faz a resposta vai ser outra, é absurdamente melhor. E com o tempo, realmente, eu percebi isso daí. Então, né, é uma pergunta que eu tinha aqui para fazer. A gente tem que ver que agora a gente ficou em torno de quase 90 pessoas assistindo. E legal, bateu o recorde aqui do nosso Insta aqui. E o que acontece? É que a gente tem muito iniciante assistindo, então a gente tem que pegar o beabá mesmo, porque mesmo as pessoas que sabem ou acham que sabem, é sempre bom deixar o copo um pouquinho vazio, porque cabe coisa toda a vida, né? Então eu aprendi um monte hoje aqui, né? E deixa eu até ver como é que nós estamos de tempo. Já avisando também, queria avisar, desculpa já usar, temos 2 minutos. Então deixa eu avisar aqui que quarta-feira agora, eu acho que 7 ou 7h30, depois eu vou ver direitinho, faço o banner, eu vou fazer uma live meu Deus, cadê o nome do homem? Tá ali o Márcio Sodré. Márcio Sodré é o cara que faz torô, ele trabalha com um jardim japonês, é uma coisa absurda. Eu tô achando até que ele é meu primo, era aqui de Floripa, cara, pensa, Márcio, maluco. E é muito legal, um cara muito legal. Só para avisar, né? E, gente, muito obrigado, né? Infelizmente, tá fechando a nossa hora, e daqui a pouco ele vai avisar que falta 1 minuto, aí me bate um pânico. Ele podia avisar em 5, 4, né? Eu tenho aqui, ó, só avisando para todo mundo, eu tenho aqui isso de perguntas para fazer para os professores, tá? São várias perguntas que eu tive que passar batido, desculpem, não será passado nenhuma. Eu vou combinar, né, professora Andressa e professor Carlos, de fazermos uma nova live para responder isso daqui. De repente a gente consegue falar mais coisas também. Agradeço demais a vocês e deixo a palavra com vocês aí. De repente tem alguma coisa mais para falar, alguma coisa que não foi falado, deixado mais ou menos. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu?
Para nós é uma honra, né? Não, mexer nos bonsai a gente conversa depois. Mas assim, pessoal, eu queria agradecer imensamente ao professor Fabiano pelo convite. O Fabiano foi uma referência para mim e é uma referência Queridão. de trabalho de qualidade, é um queridão. Junto com... Eu não vou agradecer todo mundo que vai faltar a gente, mas o meu professor Júlio, que sempre me deu o norte, está sempre comigo. São pessoas que respeitam muito, muito a planta, o ser vivo que é a planta. Então,